Já tem alguém no inferno? Sim ou não? Quando a pessoa morre, o ímpio, ele vai direto para o inferno ou fica aguardando? O que você pensa sobre isso? Falando sério, olha, eu sei muito bem que muitos outros temas chamam mais atenção, dão mais likes. Uma treta conjugal, um bandido sendo morto pela vítima ou por policiais, traições, brigas, contendas, isso chama muito mais atenção. Mas eu quero falar com você que quer ou se interessa por coisas sérias, coisas que dizem respeito à nossa existência e à existência eterna. E eu tenho hoje uma indagação para fazer a você, uma pergunta. E a pergunta é o seguinte: já tem alguém no inferno? Sim ou não? Quando a pessoa morre, o ímpio, ele vai direto para o inferno ou fica aguardando? O que você pensa sobre isso? Bom, vamos trabalhar um pouquinho. Algumas traduções da Bíblia ajudam a criar uma dúvida tremenda a respeito do assunto. E uma das mais famosas é a que nós vamos encontrar no livro de Apocalipse. No Apocalipse nós encontramos um texto dizendo exatamente assim, ó. Apocalipse 20, verso 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Opa! Então aqui está dizendo que o inferno deu os mortos que nele havia. Aí a pergunta é: para que o inferno daria esses mortos que estavam nele? A resposta para essas pessoas que traduzem dessa maneira a Bíblia é que o inferno deu para que eles fossem julgados, para que eles participassem do juízo final. Ora, o cara já está no inferno não sei quantos anos, agora ele vai ser julgado. Aí vamos condenar o Poder Judiciário brasileiro, que prende muitos acusados sem julgar, né? Sem o julgamento, sem o devido processo legal ainda. Tá? É uma prisão preventiva que vai se eternizando, e sem o julgamento. É ilegal, isso é ilegal. O nosso Poder Judiciário, o direito considera isso ilegal, ainda que o Poder Judiciário faça isso. Né? O STF está cansado de fazer isso à torta direita. Aliás, o STF bagunçou o direito. Eu sou da área do direito há quase 40 anos, ou mais de 40 anos, porque antes de eu fazer a faculdade eu já trabalhava com advocacia. E o que eu vejo é um Supremo Tribunal Federal que nada tem a ver com o Poder Judiciário. É um poder extremamente político, desconectado com o Poder Judiciário em geral, criticado por juízes sérios e por desembargadores sérios. Eu conheço desembargadores que xingam vários integrantes do Supremo Tribunal Federal com palavrões que não dá para falar aqui, tá? Bom, mas aí o inferno está cheio, com milhões, bilhões de almas e devolve para serem julgados, mas já estavam no inferno, já estavam num lago sofrendo terrivelmente antes de ser julgados. Você acha que Deus é assim? Você acha que Deus é igual ao Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte brasileira, corrupta, uma corte constituída por indicações políticas de corruptos, gente que não tem voto nenhum, gente que foi para lá colocada politicamente para defender interesses de quem o colocou? Claro que não. Deus é santo, é maravilhoso, é justo, não é igual a esses caras aí. Bom, mas o que acontece? O inferno deu os mortos que nele havia. Está escrito aqui, ó, Apocalipse, capítulo 20, verso 13, na tradução Almeida Corrigida e Fiel. Meu amigo, no original, o que vamos encontrar é a palavra Hades. E Hades não é para ser traduzido por inferno, está errado. Hades é para ser traduzido por habitação dos mortos. Na verdade, foi a habitação dos mortos que devolveu todos os mortos que estavam nele, que não ressuscitaram com Cristo Jesus. E agora eles são entregues para serem julgados.
E eles serão julgados por Jesus Cristo e serão julgados por todos os santos que estão com Jesus Cristo, com aqueles que creram em Jesus, que receberam a vida eterna através de Jesus Cristo. É isto. Olha só o que diz a palavra de Deus. E viu um grande trono branco, isso no verso 11. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Não sei quantos, são livros, deve ser muitos, incontáveis livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. Esse é no singular. Tem um livro da vida e não sei quantos livros, outros que têm o seguinte objetivo, que o texto já vai dizer. Então, o único livro é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, ou seja, os livros traziam as obras das pessoas, daqueles que não ressuscitaram com Cristo Jesus na primeira ressurreição. Então, estava tudo registrado. Aí diz, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e a habitação, o Hades, a habitação dos mortos, deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Agora observa o verso 14, que é mais absurdo ainda, que diz assim, olha, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Meu amigo, todo mundo sabe que lago de fogo é que é o inferno. Então, se o inferno foi lançado dentro do lago de fogo, é uma redundância ridícula de quem fez a tradução. É gente que faz sem analisar, sem ver o todo, ver o resultado do que fez. Não é inferno, coisa nenhuma. É a habitação dos mortos que foi lançada junto com a própria morte no lago de fogo e enxofre. Porque não haverá mais morte e não precisa ter mais habitação de mortes, né? Acabou tudo isso, né? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então são os perdidos. Aí o verso 14. Então a morte e essa nova versão internacional diz a morte e o Hades foram lançados no lago de enxofre. Isso está melhor. Isso aí não traduziu. Trouxe a palavra como ela é no original. Mas tem a linguagem de hoje é melhor. Olha só, muito boa. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Eu estou elogiando a nova linguagem, mas não estou elogiando a Bíblia, a tradução toda não, porque tem falhas também. Mas nesse verso aí está muito bom. A King James, que é uma Bíblia respeitável e conhecida no mundo inteiro, traz erros incríveis. Todas as versões que eu pesquisei da King James estão erradas. Diz assim, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Né? Em inglês, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Bom, segunda morte, está falando segunda morte, está falando que o inferno, hell, inferno, foi lançado no lago de fogo. É outra tradução muito ruim, muito ruim. Hades é uma palavra originalmente que significa reino. É o reino dos mortos. Sheol, que escreve Sheol, é um hebraico que significa sepultura ou lugar dos mortos. E Geena é um lugar de tormento, de sofrimento, de destruição. Então, o lago de fogo tem a ver com o Geena, não com Sheol. Sheol tem a ver com Hades. Hades e Sheol são a mesma coisa, grego e hebraico. E Geena e inferno significa, e lago de fogo significa a mesma coisa, entendeu? Então, alguém está no inferno? Na minha opinião, não. Ninguém ainda está no inferno. Mas e a parábola do rico e Lázaro? Ali, ilustrativamente, dizendo como será se pudesse haver aquela conversa que existiria, né? Mas, obviamente, o Hades de quem é salvo, o Hades, todos vão para o Hades, que é a habitação dos mortos, e tem o lado dos salvos, dos protegidos, eles estão em paz, né? E o lado dos que não têm Jesus, não têm vida, estão mortos no lago na habitação dos mortos, não no lago, na habitação dos mortos, mas não tem paz, porque não tem Jesus. Jesus é a nossa paz. E quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar os mortos que estão com ele, aqueles que estão garantidos por ele, né? Também não estão no céu ainda, estão guardados por Deus, mas ainda estão incompletos.
né? Quando ressuscitarem, vão ter novos corpos, corpos glorificados, e as pessoas que estiverem vivas, que são salvas, quando Jesus voltar, terão os seus corpos transformados. Vai ser uma festança. Primeiro os mortos vão ressuscitar, ter os seus corpos transformados. Imagina bilhões de salvos do mundo inteiro sendo salvos, ou milhões e milhões e milhões. Aí se reúne no céu uma festança, e depois os que estiverem vivos, que estarão sentindo, obviamente, alguma coisa, aí Jesus vem e leva esses, o corpo que antes poderia ficar doente, poderia sofrer acidente de moto, de carro, de avião, etc., poderia pegar doenças, vírus, bactérias, qualquer coisa. Agora ele é transformado e não está mais sujeito a nada disso, e ele volta à presença de Deus, né? Vai estar com Jesus e vão desaparecer. Aí a Bíblia diz que inicia-se um período sem o sal da terra, sem a luz do mundo. Você subentende isso, porque o sal da terra e a luz do mundo serão tirados. E agora o mundo fica entregue a si mesmo, mas Jesus volta depois e estabelece o seu governo. Agora o governo será de Jesus, será um governo justo, mas nem todos são salvos, aprenda isso, né? Não haverá mais morte como agora, essa bagunça que reina no mundo, isso não vai mais existir, porque o governo será de Cristo Jesus. Mas não é definitivo, porque diz a Bíblia que o diabo vai ser solto e vai sair a enganar. Mas, pastor, quem é que diz isso? A Bíblia que diz, olha só, Apocalipse capítulo 20, verso 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Erra quem diz que quando Jesus vem e começa a governar é a eternidade. Erra, né? Mas é um período de paz, é um período próspero, guiado e governado por Jesus. O mundo hoje jaz no diabo, no maligno, está morto no maligno. Com Jesus, ele estará de pé, erguido e sendo governado por Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis, o soberano dos reis da terra. Então, ele será solto o diabo e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, ou seja, nesse período chamado de milênio, as multidões se multiplicaram cada vez mais. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntarem em batalha, e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus, a intervenção divina, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Agora ele não vai para a habitação dos mortos, meu amigo. O diabo não está no Hades. O diabo não está na habitação dos mortos. O diabo está solto, fazendo o que quer na terra e governando esse mundo. Mas ele vai ser preso e depois vai ser solto. E agora, depois dessa batalha, ele é lançado no lugar que ele não mais sairá, jamais. No lago de fogo e enxofre, isso é o inferno. Onde estão a besta e o falso profeta, que já estarão lá. Só esses que vão estar lá, que já estão lá. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, isso são profecias futuras. Então, quando o diabo for para lá, lançado lá, já estarão a besta e o falso profeta. E vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar. E viu os mortos e aquilo que já lemos. Então, é um julgamento que os santos vão participar. Então aprenda isso. As pessoas que morreram estão aguardando as ações de Deus. Os salvos à volta de Jesus quando serão ressuscitados. Os perdidos aguardando passar todo o governo de Jesus, depois que ressuscitar os salvos e transformar os salvos que ainda estão vivos, e depois desse tempo chamado de milênio, de 1000 anos, se eles são literais ou não, só Deus sabe, né? 1000 pode significar um tempo muito grande, né? Então ele vai ser solto, o diabo vai ser solto e virão as multidões como a areia do mar, exército para guerrear os santos, guerrear Jesus contra Jesus, e Deus vai intervir e fogo descerá e consumirá todo, matará todos. E nesse ponto, no capítulo seguinte, ele é inaugurado com João dizendo: e viu um novo céu e a nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, né? Então, é a intervenção dessa queima, essa destruição que Deus fará. Aí sim, antes disso tem um julgamento final, o juízo final. E o juízo final, não o inferno que vai dar coisa nenhuma. O inferno vai receber aqueles que não forem achados escritos no livro da vida. E o julgamento será de acordo com o que está escrito nos livros. Tudo que a pessoa fez, ela será julgada não mais pela graça,
Nós somos julgados pela graça e quem foi condenado foi Jesus em nosso lugar. Porque nós cremos, aqueles que creem de verdade. Não há mais condenação, porque Jesus já foi condenado em nosso lugar. E nós temos vida eterna e vida em abundância, vamos reinar com Cristo. Então, descubra isso. Espalhe isso aí para os seus amigos, seus colegas, espalhe para as suas igrejas, porque tem muita gente equivocada pensando que as pessoas já estão decididas, umas no inferno e outras no céu, quando na verdade todos estamos aguardando a volta de Jesus para iniciarmos um governo, depois desse governo o diabo solto, a grande batalha do Armagedon, e aí fogo do céu destrói a todos, e um novo céu, nova terra surge, mas antes o juízo final, quando todos que não foram ressuscitados com Cristo, todos que não quereram em Jesus, gente de todo lado, na minha opinião, vai ter salvos e perdidos nesse julgamento. Tanto é que tem um livro da vida. Os que são de Jesus já estão reinando com Jesus 1000 anos e vão julgar, eles não vão ser julgados. Então, quem será julgados são aqueles que não conheceram Jesus, ou que nasceram dentro do milênio, ou que estão em países que nunca ouviram falar de Cristo, nem sabem. E Deus, se Deus é justo, nós sendo injustos queremos justiça, imagina Deus. Né? A graduação de julgamento, quem sem lei pecou, sem lei será julgado. Então a gente vê claramente que há diferenças, há mais balanças. Tanto é que os livros que traz a história da vida da pessoa, os atos, né, a conduta, esses livros vão trazer coisas diferentes de um para o outro. E são em épocas diferentes, séculos diferentes, milênios diferentes que viveram, cada um sendo julgado de acordo com aquilo que ele foi, com aquilo que ele fez. Agora a salvação não é mais pela graça, tá? Agora a salvação pelo resultado daquilo que ele fez, das suas obras. Não foi com Jesus, foi das obras. Vai ser julgado de acordo com aquilo que ele fez. Está escrito nos livros, está escrito. Depois desse julgamento, os que não forem achados escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre, são inimigos de Deus, nada tiveram com Deus, foram corruptos, sujos, imundos, não se arrependeram, ofenderam a Deus, ofenderam o próximo, roubadores, não se arrependeram, prostitutas, homossexuais, ladrões, assassinos, gente violenta, gente que tomava a terra do outro, gente que massacrava o outro, que pegava o menor, o mais fraco e oprimia, gente covarde, gente mentirosa, idólatra, macumbeiro, gente que adora Satanás, é gente inimiga de Deus, é gente que não merece e não pode estar junto com os salvos, porque são inimigas de Deus. Compreenda isso. A vontade de Deus é que todos venham ao arrependimento. Então, se você tem amigos, amigas, parentes, a oportunidade é agora delas ouvirem e compreenderem a palavra de Deus e, pela vontade de Deus, receberem a fé, a crença em Jesus Cristo, receberem a palavra de Deus, serem novas criaturas, nascendo de novo, sendo perdoados dos seus pecados e se tornando bênçãos, se tornando sal da terra e luz do mundo. Que Deus te abençoe, para que povoemos os céus com homens e mulheres que creem em Jesus, para reinar com Jesus e julgar todos, julgar o mundo juntamente com Jesus que fará isso. Que Deus lhe abençoe. Pastor Miranda Machado, compartilhe esse vídeo, espalhe, dê seu like, omita a sua opinião. Será muito importante, eu quero ver e quero responder. Tá? Que Deus lhe abençoe. Amém e amém.